a gente está tendo coisas bem importantes, que é a vacinação das gestantes, né? Na realidade, essa vacina da bronquiolite, ela não é uma vacina, ela é um anticorpo monoclonal que é administrado, que ele dura em torno de 3 a 6 meses, né? É importante que a gestante, né, faça esta vacina, esse anticorpo, né, durante a gestação, para transmitir essa proteção já para o bebê. E quando o bebê nasce, também seria muito importante fazer. No SUS está sendo fornecido para os bebês prematuros, então abaixo de 37 semanas, e alguns com doença grave também é fornecido até os 2 anos. Então é super importante esta vacinação, tanto das mães quanto dos bebês, porque a gente consegue manter esses 6 meses mais ou menos, que é onde a gente tem mais prevalência do vírus, com o bebê mais protegido, e diminuir a gravidade também se a criança tiver a bronquiolite. E essa proteção, ela é transmitida também via leite materno, daí da mãe para a criança. Exatamente, principalmente a mãe que fez a vacina, ela vai ter essa transmissão durante também a gestação e após através do leite materno. Por isso, mais uma vez, a importância, né? A gente sempre frisa do aleitamento, quando não contraindicado. Exatamente, muito importante. E também, né, ainda frisando da bronquiolite, que às vezes a gente pensa que é só criança que pega, mas os adultos também podem pegar. E daí tu pode ter a transmissão vertical. Exatamente. Então, até a questão da visita, né? Quando a recém-nascido, se você está gripado, você vai visitar ou não vai visitar um recém-nascido. E até o vírus sincicial nos adultos, ele dá poucos sintomas. No bebê, faz aquele quadro de bronquiolite, de falta de ar, chiado no peito, né? Muitas vezes tem uma inflamaçãozinha na garganta, mas principal é a falta de ar e o chiado no peito, que muitas vezes leva à internação dessas crianças. E para o adulto, não. Para o adulto, o vírus sincicial é um resfriado super simples e que muitas vezes ele pode ser confundido com alergia. Então, às vezes, assim, não é gripe, eu só tô com uma alergia e eu vou lá visitar o nenê, né? Então, nestes casos, tu pode estar levando um vírus sem querer. Então, sintoma respiratório, né, para uma visita de um bebê, até que prove o contrário, alguma coisa infecciosa. Então, eu tô com o nariz escorrendo, acho que é só uma rinite. Não, espera um pouco. Espera passar e depois tu vai visitar. É importante, assim, essa noção das pessoas que chegam para visitar um bebê, que elas têm que estar bem de saúde para não transmitir nada que pode ser muito grave para esse bebê. Eu acho que são algumas informações bem relevantes, até por isso que eu toquei no assunto, né? Porque a transmissão, geralmente, desses vírus, eles acabam sendo por via respiratória e pela mão, né? Exatamente. E muitas vezes até você vai visitar uma criança pequena resfriado e o pessoal às vezes tem o hábito ou de beijar, né? Isso. Ou de pegar na mãozinha. Isso aí. Às vezes até beija a mão, e daí a criança põe a mão na boca. E daí o risco, né? E um dos vírus que tem uma maior mortalidade, principalmente nos recém-nascidos, acaba sendo o vírus sincicial dessa causa, né? Sim. Por quê? Porque como ele gera essa questão... O vírus sincicial, ele gera uma inflamação do pulmão, por isso que ele faz falta de ar. E muitas vezes a gente não tem nenhuma boa resposta à medicação. Diferenciando, por exemplo, de uma bronquite, de uma asma. Quando eu tenho bronquite, eu tenho asma numa criança, eu uso a bombinha e eu tenho uma boa resposta. Por quê? Porque o mecanismo de ação é diferente. Então, essa asma, ela faz com que o pulmão feche, a medicação vai lá, age nessa musculatura pulmonar e abre o pulmão. O fechamento do pulmão e a falta de ar da bronquiolite é por uma reação inflamatória e não por uma reação de broncoconstrição muscular. Então, eu não tenho essa resposta do broncodilatador. Muitas vezes essas crianças precisam ser internadas, levadas ao oxigênio, às vezes até o respirador, até a ventilação mecânica, em função desta falta dessa resposta à medicação de broncodilatação. Então, assim, é muito mais grave em função disso. Então, ainda o ponto principal nesse sentido seria a prevenção, vacina. Sem dúvida. Inclusive, essa vacina, que é esse anticorpo monoclonal que é feito nas gestantes, ele também pode ser feito, por exemplo, nos avós, nas pessoas que convivem mais com esse bebê, nos adultos, né? São 2 anticorpos diferentes, o dos bebês e dos adultos, mas ele também pode ser feito. Então, é uma coisa bem interessante, porque
previne infecção respiratória nos adultos e também, né, por tabela de prevenção, ele não deixa chegar esse vírus no bebê. A gente, às vezes até fala que não é tão comum testar, né? A gente, na pandemia, começou a testar, né? Testa todo mundo para Covid. Agora começou-se a testar para influenza. Mas a gente tem hoje, né, o teste rápido, o antígeno, para vírus sincial. E muitas vezes até na questão de transmissão vertical, né? Nós até falávamos antes no bastidor, né? Que eu trato muito mais dos vozinhos e você muito mais das crianças. Isso aí. E são os dois pontos que geralmente estão convivendo junto. E é os dois pontos que são mais frágeis. E às vezes aquele caso de uma infecção respiratória que tu não consegue fechar um diagnóstico porque não é Covid, não é influenza e não é pneumonia. Mas não melhora.